Do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Problema de saúde. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana, quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida, quando examinado por meio dos nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renova-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda a enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem o clima adequado. Por isso mesmo, o grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo. Existe melhora e cura ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender às criaturas insaciáveis. A opinião é justa, tornou Olímpio em tom grave. O imediatismo é o escolho com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da existência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam o restabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agrilhoam a padecimentos transitórios, e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo para dar-nos um exemplo do que se asseverava, continuou: ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Por meio dela observei, mais uma vez, que a pressa de curar, entre os que se movimentam na carne, pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu: a senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em virtude da sua bondade espontânea. Realmente é caridosa, sem ostentação, e humilde, sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, as suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há muitos meses, fui convidada a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado, sondei o caso. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia
insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa. Temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim, em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir, e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender, de alguma sorte, as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados e aprender a sorrir para as pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual ocorre à maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. Implorava a restituição imediata da saúde de seu filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando encontrávamos-nos no grupo espírita por meio da organização mediúnica. Expunha-nos inquieta as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã. Repetíamos invariavelmente. Anacleto há de curar-se em qualquer tempo, mas vale atentar para a vontade de Deus que nos encarcerarmos nos próprios desejos, quase sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais, dentro do labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para a dimensão com o médico no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito ao alvitre. Sabíamos que, à medida em que nos reportando ao campo físico, seria excelente que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que, por isso mesmo, o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção.
Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a rogativa mal-humorada e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Em poucos dias viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes, e concluiu. Efetivamente, o rapaz em suas 2 semanas estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impeditivos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário, funcionava grande sessão de jogos de azar, que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se no pano verde, desvairadamente tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas, aventurou somas enormes e, quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinado para despesas eventuais na excursão de cura. Fez 2 saques volumosos, mas perdeu irremediavelmente. E quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado, enceguecido, semilouco, não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual. E a sós no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa conduzindo um filho doente e regressou trazendo um cadáver. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Obsessão e dívida. Quando surgiam casos de obsessão no grupo, recorria-se imediatamente a Sifrônio Lacerda. Era ele, sem dúvida, o companheiro ideal para a situação. Dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar como ninguém. Tratava-se efetivamente de um amigo generoso e bem intencionado. Não regateava a colaboração fraterna aos doentes, nem se inclinava a preferências individuais. Primava pela delicadeza e pela pontualidade onde fosse convidada a contribuir para o bem. Por sua clarividência admirável, aliada à firme disposição de servir, atingia as melhores realizações. Especializara-se, por isso, na assistência aos obsediados, em que se obtinha verdadeiros prodígios a lhe coroarem a dedicação. Sinfrônio, contudo, não obstante a inteireza de caráter e a bondade ativa em determinados setores do serviço, não se conduzia nas mesmas normas diante dos desencarnados sofredores ou ignorantes. Dispensava aos médiuns enfermos ou perseguidos o maior carinho, concentrando, porém, sobre as entidades em desequilíbrio a máxima rispidez. À maneira de grande número de doutrinadores, via nos obsediados inocentes vítimas e nos transviados invisíveis os verdugos de sempre.
Em razão disso, tratava os espíritos infelizes desapiedadamente. Não raro, Jerônimo, um dos seus mentores espirituais, se lhe fazia visível e recomendava: meu amigo, não te afastes do entendimento necessário. Não vicies o olhar no capítulo das obsessões. Nem sempre o perseguido está isento de culpas. Os que exibem a carne doente podem ser grandes devedores. Não desejo furtar-te ao espírito de caridade e serviço aos semelhantes, mas eu devo esclarecer-te que não nos cabe olvidar a obrigação de repartir os recursos do auxílio com as vítimas e os algozes, em proporções iguais. Por vezes, Sinfrônio, o desencarnado desditoso, é mais digno de amparo que o encarnado aparentemente sofredor. As chagas abertas e as necessidades dolorosas permanecem nos dois planos. Não te dirijais, pois, às pobres entidades da sombra com descabidas exigências. Sê enérgico, porque todo sistema de construir ou restaurar demanda robustez de atitude. Entretanto, não sejais cruéis nas palavras. Atende aos perturbados da esfera invisível com decisão e fortaleza de ânimo. Todavia, não excluas a fraternidade e a compreensão. Lacerda, contudo, parecia pouco disposto a observar os pareceres. Não sabia tratar os comunicantes perturbados, senão em tom áspero, como quem ordena, sem cogitar dos direitos alheios. Frequentemente palestrava serena e gentil, antes do contato com os irmãos infelizes. No entanto, tão logo se via à frente dos transviados do além, assumia diversa posição. Emitia conceituação pesada e agressiva dentro de francas hostilidades. Desdobrava-se-lhe a experiência sem alterações, quando foi surpreendido por aflitiva ocorrência no próprio lar. A sua filha Angelina, jovem de 15 anos, revelou perturbações psíquicas muito graves. Assinalava-se-lhe a enfermidade por desmaios sucessivos e inquietantes, em plena tranquilidade doméstica. Caía de súbito, palidíssima e ofegante, perdendo a noção de si mesma. O pai carinhoso, extremamente impressionado com a situação, iniciou o tratamento por meio de passes curativos, sem resultado positivo na cura. Alarmou-se a família, em virtude dos acessos frequentes, e movimentaram-se providências diversas. A esposa de Sinfrônio reclamou a consulta ao psiquiatra, e o companheiro, embora convicto da legitimidade do fenômeno de obsessão, por verificar a presença do perseguidor com os próprios olhos, foi compelido a valer-se do especialista que diagnosticou a epilepsia comum. As injeções e os comprimidos, porém, não resolveram o problema. A prostração da enferma era cada vez maior. O genitor, não obstante conhecer centenas de casos daquela natureza, achava-se atônito. A obsessão da filha desconcertava-o, mobilizara todos os recursos ao seu alcance, sem que se fizesse sentir qualquer resultado satisfatório. Via a entidade perturbadora que eliminava a tranquilidade doméstica, anotava as ocasiões em que se aproximava sutilmente da jovem, despendia esforços variados, mas não conseguia deslocar o estranho perseguidor. Às vezes, na intimidade, quando Angelina desfalecia, de súbito, o devotado pai, debalde, recorria às palavras fortes. Acusava o infeliz asperamente, admoestava-o com rigor. A filha, contudo, parecia piorar com semelhante prática.
Atormentado pela ineficiência do seu método, Sinfrônio, esperançoso, organizou um programa de reuniões semanais no próprio ambiente da família, buscando atender ao caso complexo. As manifestações por meio da obsediada começaram imprecisas. Entretanto, a entidade perturbadora não conseguia articular nenhuma palavra. Incorporava-se em Angelina, prostrava dolorosamente, mas tanto o comunicante quanto o médium pareciam enfermos espiritualmente em posição grave. Sinfrônio, na maioria das vezes, internava-se pela extrema hesitação. No dia em que eu puder falar a esse obsessor infame, na certeza de ser ouvido, comentava irritado, expulsá-lo-ei para sempre. Movimentarei todos os meus recursos magnéticos para enxotá-lo como se fosse um cão. Depois de 10 meses decorridos sobre as reuniões sistemáticas, certa noite articulou o infeliz as primeiras palavras angustiosas. Sinfrônio escutou-lhe as lamentações, num misto de sentimentos contraditórios, experimentando acima de tudo certa satisfação por atingir a presa na esfera verbal. Desventurado salteador das trevas, exclamou o doutrinador após ouvi-lo. É chegado o momento de tua rendição. Vai-te daqui. Ouve-me as determinações. Não mais volte a esta casa. Nunca, nunca mais. Não é possível, gemeu o infortunado. Angelina e eu estamos ligados desde muitos séculos, e não somente nós ambos sofremos nessa situação, você também, Sinfrônio, pois o meu perverso inimigo, algema de ódio, me ligam ao seu lar muito antes que as paredes de sua casa se levantassem. Sinfrônio Lacerda, neurastêmico, interceptou-lhe a confissão e, concentrando todo o seu potencial magnético, bradou autoritário: nem mais uma palavra, não desejamos ouvir-te. Retira-te, cruel perseguidor, ordeno, afasta-te, afasta-te. Como se a mísera entidade fora premiada por uma pinça de vastas proporções, desgarrou de chofre, caindo, porém, Angelina em terrível imobilidade. Esforçou-se o pai por despertá-la, mas em vão. 3, 4, 5 horas ecoavam aflitivas. Agravado assim o problema, foi chamado um médico, que identificou o estado comatoso. Depois de 14 horas de angústia, Sinfrônio Lacerda, chorando pela primeira vez, convidou alguns irmãos para uma prece de socorro urgente, desfazendo-se em lágrimas na rogativa de auxílio aos benfeitores espirituais. Finda a súplica, Jerônimo, o sábio mentor que o acompanhava de perto, falou conselheirático: meu amigo, todas as obsessões, quantas moléstias de qualquer procedência, podem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas, segundo os propósitos do homem. No caso de Angelina, temo-la profundamente unida ao obsessor, desde alguns séculos, quase na mesma proporção de tempo em que os dois se encontram intimamente associados ao teu próprio espírito. No passado, perturbaste-lhes o lar, e agora, consoante a lei divina, procuram-te ansiosos de equilíbrio no caminho reto. Com o teu poder magnético, isolaste o perseguidor violentamente, mas não podes sustentar semelhantes medidas sem grave dano para ti mesmo. Não se arranca o carvalho de 300 anos sem algum trabalho, como não se pode desfazer uma construção milenária de um minuto para o outro, sem ofensa à harmonia geral. Se não buscares a mesma entidade para
junto da filha, utilizando o mesmo influxo magnético por intermédio do qual a afastaste, Angelina desencarnará em breve horas para reunir-se ao companheiro. Sim, agora compreendo, soluçou o pai aflitivo. E acabrunhado indagou: Jerônimo, meu benfeitor, como proceder então? Ensina-me o caminho da ação por amor de Deus. O venerável amigo, com serena inflexão de voz, respondeu comovidamente: Esqueceste, Sinfrônio, que há doutrinações pelas palavras e pela doutrinação por meio dos exemplos. Traze o obsessor e recebe-o no teu santuário doméstico afetuosamente, qual se o fizesse a um filho, e cura-lhe as mágoas, orienta-o para o Senhor, ama-o quanto puderes, porque só o amor pode curar o ódio. E reparando que Lacerda chorava resignado, copiando as atitudes do aprendiz inquieto, quando em dificuldade na lição, Jerônimo concluiu: Não te sintas humilhado, meu filho. Tens agora muitos conhecimentos e possibilidades, mas tem igualmente muitas dívidas. E quem deve, Sinfrônio, precisa desembaraçar-se do débito, a fim de seguir em paz na gloriosa e divina jornada para Deus. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A Besta do Rei. À frente da Assembleia Fraternal, que examinava a posição difícil dos médiuns com graves responsabilidades, o velhinho amigo estampou singulares característicos fisionômicos e narrou: sem qualquer propósito de plagiar o nosso prestimoso Esopo, já ouvi contar a história de um besta de carga que pode ilustrar os nossos comentários de modo significativo. Certo rei da Mesopotâmia necessitava transportar enorme tesouro de uma cidade para outra, em benefício dos próprios súditos. Vastíssima zona do reino precisava renovar os sistemas de trabalho e melhorar os processos evolutivos. Entretanto, para esse fim, não dispensava recursos substanciais. Vocês sabem que, na Terra, toda prosperidade requisita apoio físico, tanto quanto a luz de uma candeia reclama combustível. Ora, naquele tempo, os homens não dispunham das facilidades de transporte. Os filósofos ensinavam a verdade e os poetas já sublimavam a poesia. Contudo, a inteligência do mundo estava muito longe da locomotiva e do avião. O soberano, assim, atado à injunção da época, determinou fosse procurada uma besta elogiável para o serviço. Depois de várias pesquisas, surgiu o animal nas condições desejadas. O muar escolhido podia conservar as manhas inerentes à espécie, mas devia ser calmo, zurrar apenas em horas de perigo e corcovear o menos possível. A jornada seria laboriosa, dias e noites de marcha forçada, com intensivo aproveitamento das horas. Aprazada a partida, a besta, em sua ingenuidade de serviçal, prazerosamente recebeu arreamento brilhante. Deixou o palácio sob aclamações festivas. Precedida de carruagem e batedores e seguida de infantes armados, era ladeada de fidalgos
e escrivães, guardas e mordomos, artesãos e ourives, lanceiros e escudeiros, congregados em rumoroso séquito para acompanhá-la. A expedição realmente era das mais proveitosas. Os benefícios seriam incalculáveis. Isso, porém, não exonerava a besta do cansaço natural. As caixas repletas de metal preciosos que sustentava se provocavam geral admiração. Eram para ela peso incômodo e incessante. Em razão disso, a viagem, que começou alegremente, transformou-se pouco a pouco em peregrinação dolorosa. Enquanto outros muares podiam comer os legumes frescos de que vinham carregados para alimentos da expedição, a besta honrada e desditosa gemia sob a carga de ouro maciço. O soberano, se era compreendido por grande parte dos súditos, possuía também vassalos infiéis, que, por incapacidade de entendimento, lhe solapavam a autoridade. Por essa razão, o animal sofredor era objeto de invectiva e achincalhes por parte dos adversários do rei. Suarenta e exausta, a infeliz namorava o espelho dos Eufrates, sequiosa de uns goles de água pura. Todavia, era obrigada a ver, com absoluta impossibilidade de satisfazer a sede que a torturava, os seus irmãos de rebanho a se revestelarem no rio adentro. De quando em quando, tangida pelas necessidades naturais, dirigia-se às margens do caminho para lamber alguma gota de água barrenta ou tosar algum broto de capim verde. No entanto, não conseguia grande coisa. A comissão encarregada do tesouro chibateava para que tornasse ao meio-fio. As eméis desapiedados feriam-na com agrilhões toda vez que tentava cheirar outro animal, de modo a sentir-se menos sozinha, porque no fundo era uma besta como as outras. Nas aldeias por onde passava, cheia de feridas e desapontamentos, súditos reconhecidos traziam-lhe forragem especial e preciosa, que a infortunada não conseguia tragar, saudosa da natureza livre. Senhoras leais ao soberano enfeitavam-na com adornos simbólicos. Cavalheiros respeitáveis, amigos incondicionais do monarca, exaltavam as virtudes do solípede, pronunciando extenso discurso junto de suas orelhas trêmulas. O animal, guindado à situação de tal brilho, era, porém, descendente de sua espécie, e não podia trair as leis evolutivas, não obstante o favor real. Por semelhante motivo, amarguravam-lhe não só as considerações e honrarias indébitas, mas como também as disputas sem fim, que se levantavam cada dia em torno de suas patas inseguras. Se varava as portas de alguma cidade, sua passagem causava distúrbios. Cortesãos generosos intervinham, discutidores, exigiam alguns que a besta tomasse a direção norte, outros solicitavam a direção sul. Matronas entusiastas pediam graças especiais para o animal e reclamavam modificações. Populares exaltados abeiravam-se das caixas preciosas, buscando contemplar à força as barras de ouro puro. Vítima da curiosidade e do atrevimento, a besta era compelida a tolerar pontapés e golpes incessantes. Se procurava refúgio ao lado dos artesãos, faminta de socorro, os ourives protestavam,
acreditando que o muar desejava fugir. Se tentava acolhimento junto ao ourives para defender-se de alguma sorte, os artesãos provocavam reações rumorosas, fustigando-a a pontaços. De quilômetro a quilômetro, o serviço tornava-se mais asfixiante. De vilarejo a vilarejo, a perturbação aumentava sempre. A besta não conseguia aliviar-se. Devia transportar o tesouro e não podia comer, repousar ou banhar-se. O narrador inteligente e bondoso sorriu, fez uma longa pausa e concluiu. O serviço foi realizado, fim da jornada de sacrifício. A besta foi desarreada. A riqueza beneficiou a todos. Houve alegria geral no espírito coletivo. Mais possibilidades de trabalho, mais ânimo entre o povo. A besta, contudo, não era o mesmo animal do início. Trazia o corpo coberto de chagas sanguinolentas. Não sabia trotear quanto aos outros muares. A forragem rica ou o capim verde não mais a interessavam. Ignorava o caminho da estrebaria, afligia-se e assustava-se tanto na cavalariça como na pastagem refrescante. Orneava a esmo ou corria de um lado para o outro, sem que ninguém a entendesse. Aos servidores do rei, felizes com as novas possibilidades, pouco importava o destino de tão extravagante animal. Alguns companheiros da expedição, mais caridosos e práticos, julgaram que o muar houvesse enlouquecido e resolveram, como solução única, enviá-lo ao matadouro. Antes, porém, o soberano, que era piedoso e justo, mandou buscá-lo para as cocheiras de sua casa, não se sabe como, e ninguém mais o viu. A essa altura da narrativa, o velhinho fez uma pausa e, endereçando a nós outros o seu olhar percussiente e límpido, perguntou: vocês não acham um médium de responsabilidade em nossos dias muito semelhante à besta do rei? Sorrimos todos, entreolhando-nos surpresos, mas a curiosa interrogação ficou no ar.